Bom dia, que bom que estamos aqui nesta manhã que o Senhor preparou para cada um de nós, uma manhã que nós recebemos de presente das mãos do próprio Deus, onde nós podemos nos alegrar por mais um dia de vida, nos alegrar que o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido com vida, com saúde, e tem nos presenteado com uma comunidade, tem nos dado de presente irmãos e irmãs na fé, com quem nós podemos ter comunhão nesta manhã de culto. E o Senhor nos saúda nessa manhã, com o texto bíblico de Lucas 8:15. Esse versículo está no contexto da parábola do semeador, quando Jesus ele está explicando a parábola do semeador, e Jesus diz assim: a semente que caiu em terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ou seja, a semente aqui é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, quando ela cai em terra boa, quando ela encontra um coração reto e bom, um coração disposto a ouvir esta palavra, essa palavra, ela cria raízes, ela cresce e ela produz fruto. E os frutos da palavra de Deus no nosso coração são os frutos do Espírito, que a gente encontra também lá em Gálatas 5. Mas não apenas isso, quando a palavra cai no nosso coração e frutifica, isso também se refere ao fato de que, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós também compartilhamos essa palavra com as pessoas. Nós anunciamos dessa semente, nós lançamos mais sementes da palavra de Deus, para que outras pessoas também possam ouvir esta palavra, também receber esta palavra, e nos seus corações possam encontrar terra boa. A palavra de Deus, ela é uma palavra que quer falar em primeiro lugar para nós, para a nossa situação, para a nossa vida. Mas quando a palavra de Deus fala para nós, quando a palavra de Deus fala conosco, nós não devemos reter essa palavra para nós mesmos. A palavra de Deus é palavra para ser compartilhada, palavra para ser pregada, anunciada, assim como a semente que o semeador lança no campo, lança por onde ele vai passando. E é para isso que nós também nos reunimos aqui em culto. Nós nos reunimos para receber a palavra de Deus, para estarmos cheios dessa palavra que fala ao nosso coração, mas o objetivo é que nós saiamos daqui com essa palavra bem enraizada em nós, para que a gente possa também frutificar para fora da porta da igreja, para fora dos muros da igreja, lá onde Deus tem nos colocado. E esse Deus é quem nos chama, quem nos traz até aqui nesta manhã. É Deus quem proporciona esta comunhão de amor que nós temos quando nos reunimos em culto. E é também no nome e na presença desse Deus que nós nos reunimos. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O livro de Atos, ele nos narra, nos seus primeiros capítulos, o Pentecostes, e no capítulo 3, logo após o Pentecostes, Pedro e João, eles vão até o templo a fim de orar. E lá eles encontram um homem coxo, pedindo esmolas, e eles, pela graça de Deus, eles curam esse homem coxo. E quando o povo que estava no templo vê, melhor dizendo, esta cura, eles se impressionam e passam a se reunir em torno de Pedro, e Pedro começa a anunciar a obra de Deus por meio de Jesus. E lá no versículo 19, então, de Atos 3, Pedro vai dizer, após ter dito tudo aquilo que Cristo fez, ele vai dizer: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados.
diante do conhecimento da obra de Cristo por nós na cruz, quando a gente entende o que o Senhor Jesus fez, que Ele morreu na cruz por mim e por você, que Ele morreu para nos perdoar os pecados, nos redimir, nós somos chamados a nos arrependermos diante desse Deus. E somos chamados também a clamar para que Ele transforme a nossa vida, para que Ele mude o nosso interior, nos dê um novo coração, para que Ele nos mostre como nós devemos viver de fato, como nós devemos agir nesse mundo, como nós devemos nos comportar. E por isso nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados diariamente. Cada dia nós devemos nos colocar na presença de Deus, clamando pelo seu perdão diante do nosso pecado. Não apenas no domingo, não apenas no culto, cada dia da nossa vida. Mas hoje, como nós estamos reunidos aqui, nós somos chamados a fazer isso como comunidade também. E para isso, convido que aqueles que podem se coloquem de pé para termos um momento de oração, de confissão de pecados. Deus eterno, nós nos reunimos como comunidade, como teu corpo, como corpo de Cristo, e reunidos na tua presença, Senhor, lembrando de tudo aquilo que tu fizeste por nós, lembrando do sacrifício de Cristo, que deu a sua vida por nós. Nós reconhecemos que nós não somos merecedores de tamanho amor, não somos merecedores de tamanho sacrifício em nosso favor. Mas por causa do teu grande amor por nós, por causa da tua grande misericórdia, tu entregaste teu Filho Jesus naquela cruz no Calvário. E por meio da morte de Jesus, os nossos pecados foram perdoados, porque na cruz Cristo se sacrificou. Ele derramou o seu sangue para satisfazer a necessidade de pagar pelos pecados. Por meio da morte de Cristo, por meio do seu sacrifício, nós não precisamos mais sacrificar a nós mesmos, não precisamos mais sacrificar animais na tua presença, porque o sacrifício de Cristo é suficiente, é um sacrifício perfeito, ele nos liberta completamente. E assim, Senhor, contritos por tão grande amor, nós nos humilhamos na tua presença. Nós confessamos, Senhor, que nós não somos merecedores, mas somos eternamente gratos, porque mesmo assim, tu fizeste tudo o que era necessário para a nossa salvação. Cristo abriu o caminho para que nós pudéssemos chegar novamente na tua presença, para que nós pudéssemos novamente nos render diante de ti, confessando o nosso pecado, confessando a nossa culpa, dizendo: ó Senhor, tu conheces a nossa vida, tu sabes tudo aquilo que fazemos, tu sabes tudo aquilo que pensamos e falamos, tu sondas o nosso coração, tu conheces os nossos desejos, tu conheces o nosso íntimo, e tu vês que por mais que nós nos rendamos a ti, por mais que nós te busquemos diariamente, a nossa natureza, o nosso coração se volta contra ti, é um coração rebelde. O pecado habita em nós. E por causa disso, nós cometemos pecados. Nós pisamos na bola, nós te ofendemos, nós estragamos nossos relacionamentos com as pessoas em torno de nós. Mesmo nós buscando santidade, buscando viver segundo os teus mandamentos, segundo aquilo que tu queres de nós, ainda assim nós falhamos. E a tua palavra nos mostra que enquanto
nós não recebemos uma nova natureza, um corpo glorificado, enquanto nós estamos neste mundo caído, o mal continua fazendo parte da nossa vida. Nós aguardamos ansiosamente, nós clamamos pelo momento, pelo dia em que nós seremos renovados, o dia em que nós seremos transformados e seremos completamente santos, libertos de todas as amarras do pecado e moraremos contigo no teu reino eterno no céu. Mas enquanto não chega esse dia, Senhor, nós vivemos em constante arrependimento, em constante confissão e na busca por seguir a tua palavra. Perdoa-nos quando nós falhamos. Perdoa-nos quando as obras das nossas mãos não demonstram a santidade que tu queres de nós. Assim, Senhor, nós clamamos pelo teu perdão e também continuamos clamando pela transformação do teu Santo Espírito em nós. O teu Espírito Santo habita em nós, a tua palavra está em nós, mas nós continuamos pedindo, Senhor, transforma-nos de acordo com a tua vontade, para que nós possamos nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo e refletir a luz de Cristo neste mundo caído. Que nós sejamos teus embaixadores nesse mundo, que nós exalemos o perfume do Senhor Jesus Cristo onde quer que passemos. Que a palavra de Deus que habita no nosso coração possa frutificar no nosso dia a dia e que nós sejamos encontrados em Ti como pessoas que, durante o tempo que Tu nos concede neste mundo, são chamadas e ouvem o Teu chamado para evangelizar, para pregar a Tua palavra, para espalhar a notícia da Tua salvação a toda a criatura. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua redenção e pela nova vida que Tu nos concede. Obrigado que nós temos a oportunidade de Te confessar nossos pecados e ter a culpa removida dos nossos ombros. Fortalece-nos, Senhor, na Tua graça, na fé em Ti, e que a partir da absolvição de pecados que recebemos de Ti, nós possamos nos alegrar, nós possamos Te louvar, nós possamos exaltar o Teu nome com todo o nosso coração. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que Tu fizeste e continuas fazendo na nossa vida e também por tudo aquilo que farás através de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O perdão e a salvação vêm única e exclusivamente de Deus. Nós recebemos de graça, assim como nós também recebemos o perdão de pecados. Se você confessou o seu pecado, se você confessou que é pecador diante do Deus Santo, esse Deus, Ele tem compaixão de ti e Ele te perdoa. E Ele concede a ti, nessa manhã, a sua graça. Os seus pecados estão perdoados, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Somos convidados também a louvar o Senhor nessa manhã. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas
servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar, mais uma vez, sempre mais e mais quero amar de todo o coração. Sempre mais e mais o que? Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te. Convido o Kleber também, que vai nos trazer os avisos do culto desta manhã. Bom dia a todos, bom dia querida comunidade, que bom que você está aqui. Aqueles que nos assistem pelo YouTube, ainda tem lugar aqui, tem espaço, muito seguro. Venham ter esse momento de comunhão, buscando ao nosso Senhor. Senhor, que é Deus poderoso, Deus forte. Os avisos são os seguintes: a nossa comunidade tem acompanhado os decretos da Prefeitura com relação ao Covid. E no momento nós temos a liberdade de escolher entre estar ou não com máscara. Então, aqueles que desejam vir ao culto com máscara, fiquem à vontade. Aqueles que preferem estar sem máscara, também fiquem à vontade. Tem espaço para todos. Aqueles que estiverem com sintomas de gripe, nós recomendamos que venham com máscara. Mas venham participar presencialmente. Oase Raio de Sol. O próximo encontro será na terça, dia 5 de julho, às 14h30. Se você possui tempo e disposição, venha participar desse momento de comunhão. Dia 10, domingo que vem, nós teremos então o nosso culto de ações de graças aqui na comunidade, no templo na Charlau, às 8h30. Convidamos então aqueles membros que puderem trazer as suas ofertas de acordo com seus dons e talentos, em gratidão a Deus. Ao final do culto, nós ainda temos para ser distribuída a carta de ações de graças aos membros. Este ano temos uma campanha que é a reforma da Torre dos Sinos do templo aqui na Charlau. E após o culto de domingo que vem, a partir das 11h30 será então servido o almoço. O almoço então ele vai contar com um cardápio que é coxa e sobrecoxa, salsichão, arroz, aipim, massa caseira com molho e saladas diversas. Os cartões estão à venda ao final do culto com o Volney, ao valor de R$ 30 para adultos e R$ 20
para crianças de 6 a 12 anos. Nós pedimos uma ajuda dos membros da comunidade para que peguem os cartões, se não tiver condições de pagar hoje, pode ser no dia, porque nós precisamos nos organizar em termos de quantidade de alimentos para comprar e para fazer o almoço. Então, pedimos esse apoio e essa compreensão. Os próximos cultos, então, como dito, nós teremos aqui na Charlaus 8h30, que é o culto de ações e graças, mas também teremos às 19h30 no Jardim Luciana. E a oferta de hoje, então, é destinada para as paróquias de Guaíba e região carbonífero. São esses os avisos. Obrigado. Então, como o Kleber anunciou, a oferta de hoje, nós também queremos, nessa próxima canção, no próximo louvor que vamos cantar, recolher as nossas ofertas em auxílio a essas comunidades aqui do nosso sínodo que necessitam de apoio financeiro para continuar anunciando a palavra do Senhor, também continuar anunciando o seu evangelho. Que Deus abençoe dádivas e também doadores. Vamos cantar. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, mais do que tudo és. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome que até hoje arrasta multidões. Esse nome maravilhoso que a gente não entende como Ele move os corações, como Ele transforma as nossas vidas. Eu não sei como está a tua vida, se você está feliz, se você está triste, mas eu sei que, independente de qualquer situação, mesmo que o choro dure uma noite, como diz em Salmo 35, a alegria vem pela manhã. As misericórdias de Deus se renovam. E por isso nós podemos ser renovados pela graça do nosso Senhor Jesus, por causa desse nome santo, esse nome inigualável, esse nome que nós podemos nos entregar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre. Teu é o reino, tu é a glória. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mas tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Baixa a tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Senhor, Tu tens um nome tão poderoso, um nome tão grandioso. Obrigado que, diante do Teu nome, nós cremos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ó Senhor, nesse momento nós queremos ouvir a pregação da Tua palavra, que anuncia o nome de Jesus ao nosso coração, à nossa vida, e também nos chama, nos conclama para o trabalho no Teu reino. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo para que a gente possa compreender essa palavra, para que a gente possa entender aquilo que é pregado, mas que não fique apenas no mundo das ideias, que a gente possa também, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas situações pelas quais nós possamos aplicar essa palavra, possamos colocar ela em prática, como testemunho da nossa fé, a partir do chamado que Tu tens para cada um de nós.
Ilumina-nos, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia, convido para abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, os versículos 1 até o 11. Lucas, capítulo 10, versículos 1 até o 11. E lá nós lemos assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Até aqui o texto bíblico. Nesse texto que nós lemos, Jesus está na Galileia, no meio do seu ministério, anunciando a respeito do reino de Deus, pregando para as pessoas. Enquanto isso, muitos o seguiam, porque conforme Jesus ia passando pelos lugares, anunciando a sua mensagem, anunciando a palavra da salvação, ele ia também arrebanhando multidões. E nesse percurso que Jesus vai fazendo, nessa caminhada, Jesus ele vem com uma estratégia missionária. Ele envia 70 discípulos para irem à frente dele. Nós não sabemos quem são esses 70 discípulos. A Bíblia não dá o nome nem ao menos de um deles. Mas sabemos que esses 70 não são os 12 discípulos iniciais, os 12 discípulos que estavam mais próximos de Jesus. Mas Jesus então envia esses 70 à sua frente. Quem são esses 70? Possivelmente pessoas que faziam parte das multidões que seguiam Jesus. Pessoas que Jesus ia arrebanhando pelo caminho, pessoas que decidiam seguir a Jesus e por isso foram enviadas também por ele. Esses 70 discípulos, eles aparecem como que de repente no texto, mas são chamados de discípulos de Jesus, de seguidores de Jesus, e foram enviados por uma tarefa especial, por uma tarefa importante. Jesus, ele quer que esses discípulos vão à sua frente para preparar o seu caminho. Ali onde esses discípulos chegarem, por onde eles passarem, o terreno vai estar preparado para receber a palavra de Deus. E é interessante que Jesus envia esses discípulos em duplas.
de 2 em 2. Jesus não os envia sozinhos. Talvez a gente poderia pensar, mas se Jesus enviasse eles sozinhos, eles poderiam cobrir uma área maior, poderiam passar por mais cidades, o trabalho seria feito mais rápido, mas provavelmente o trabalho não seria bem feito. Porque em duplas, um pode auxiliar o outro, um pode ajudar o outro nos momentos de dificuldades, podem se fortalecer mutuamente, caso passem por tribulações. A Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que um só. Quando um cai, o outro pode o levantar. Jesus, ele tem esse carinho pelos seus discípulos de não mandar ninguém sozinho. Porque indo de 2 em 2, eles podem ter um ao outro para se fortalecer na fé, para orar em comunhão, para ter comunhão um com o outro. E então eles são enviados. Mas Jesus, ele dá uma série de instruções a respeito de como vai acontecer esse envio, de como deve ser esse trabalho que esses discípulos vão exercer. O que eles vão encontrar pelo caminho. E como eles devem proceder de acordo com o que eles encontram no caminho. Mas antes de tudo isso, Jesus deixa bem claro que é necessário orar, é necessário interceder. Afinal de contas, é uma seara para onde vocês estão sendo enviados. Os discípulos estão sendo enviados para uma seara grande. O mundo é grande. E nesse mundo tão grande tem muita gente que está pronta para ser colhida, entre aspas, usando essa imagem que Jesus nos traz aqui no texto. Muitas pessoas que simplesmente falta ouvirem a palavra de Deus e que ouvindo elas vão crer. Tem muita gente mundo afora que precisa conhecer a palavra de Deus, porque é apenas isso que falta para elas se converterem ao Senhor Jesus e crerem nele. Existe muito trabalho a ser feito. Existe muita obra de Deus para ser executada nesse mundo. Mas tem um problema. Os trabalhadores são poucos. Tem pouca gente. Tem pouca gente disposta a trabalhar para o Senhor. Tem pouca gente na obra. E por isso se deve pedir, interceder para Deus, que é o Senhor dessa obra. Deus que é aquele que é o mais interessado nessa obra, nessa colheita, nessa seara, para que Ele mande mais trabalhadores, para que Ele mande mais pessoas dispostas a trabalhar para Ele. E sabem, pensando um pouco a respeito disso, a gente precisa se perguntar, como povo de Deus, o fato de faltarem trabalhadores nessa obra, nessa seara, será que é porque não existem cristãos suficientes no mundo? Eu quero crer que não é esse o caso. Tem muita gente de fé no mundo. Tem muita gente que crê no Senhor Jesus. O grande problema é que nem todo cristão está disposto a trabalhar na obra do Senhor. Nem todo aquele que se diz crente no Senhor Jesus, de fato dispõe do seu tempo e dos seus dons para trabalhar nessa seara. Muitos cristãos estão confortáveis no seu lugar, estão satisfeitos em apenas ouvir a sua fé, viver a sua fé de forma individual, se enchendo da palavra, sem compartilhar essa palavra. Talvez usando a imagem do texto da saudação de hoje, são cristãos que recebem a semente cria raízes no seu coração, a planta cresce,
mas é uma plantinha meio preguiçosa na hora de produzir frutos. É uma planta que não produz frutos porque não está se dispondo a trabalhar. Por isso é necessário pedir ao próprio Deus para que Ele envie mais trabalhadores para essa obra, para essa seara. É necessário pedir por vocações. E nós vivemos num tempo onde de fato faltam vocações no meio do povo de Deus. Faltam pessoas dispostas a servir ao Senhor com seus dons, com o seu tempo, com tudo aquilo que têm e são. E o que é muito sintomático nesse aspecto, por exemplo, é que a perspectiva da nossa igreja é que nos próximos anos faltem pastores. A nossa igreja está sentindo que vão faltar pastores, porque tem muitos pastores chegando na idade da aposentadoria, mas as casas de formação, as faculdades de teologia, tem pouca gente. E a matemática não fecha, vão faltar pastores. Esse versículo 2 do capítulo 10 de Lucas era o versículo que a gente ouvia quase todo devocional lá na faculdade, no momento de pedidos de oração, de intercessão. O diretor da faculdade na época sempre dizia: rogai para o Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Porque a perspectiva não é boa. E isso é apenas a ponta. Faltam pessoas para servir a Deus de tempo integral, mas também faltam pessoas, muitas vezes, que servem a Deus sem serem pastores, sem serem missionários. Faltam, muitas vezes, aquelas pessoas que têm um emprego secular, um emprego como qualquer outro, seja trabalhando numa fábrica, numa empresa, enfim, num escritório, fazendo o que for, mas que também dedicam do seu tempo para trabalhar na seara do Senhor, para anunciar a palavra, para pregar o evangelho aonde vivem, aonde estão, por onde passam. Nós somos cristãos, nós somos chamados e comissionados a anunciar, a pregar, a preparar o caminho para o Senhor Jesus. Jesus, ele diz que nós estamos sendo, que os seus discípulos são enviados como cordeiros para o meio de lobos. E talvez por isso seja tão importante que sejam enviados de 2 em 2, para se fortalecerem. E por isso também é tão importante que tenham mais trabalhadores, porque o ambiente para o qual nós somos enviados como cristãos é um ambiente hostil. O trabalho de falar da palavra de Deus, o trabalho missionário, é um trabalho hostil muitas vezes. Existe perseguição, existe oposição à palavra de Deus. Existe no mundo tantas coisas que querem prejudicar as pessoas que são de Deus, de anunciar, de testemunhar, de pregar a palavra. Nós não devemos nos iludir achando que será fácil. O chamado de Jesus não é um chamado para pessoas covardes. Afinal de contas, o próprio Jesus foi crucificado, foi morto. Não é possível seguir a esse Jesus achando que tudo vai ser um mar de rosas. Seguir a Jesus significa enfrentar hostilidades deste mundo. E principalmente, enfrentar também a fúria do próprio Satanás, que não quer que nós trabalhemos nessa seara. Satanás prefere que nós fiquemos acomodados no nosso canto, a fim de que os frutos da colheita apodreçam nos campos
e se percam. E por isso, Jesus ele aponta para algo muito importante no versículo 4. Ele diz que os seus discípulos precisam ter pressa. Os seus discípulos precisam correr. Existe uma urgência em cumprir a obra. Existe uma urgência em se fazer essa missão a qual nós temos sido chamados. Por isso, os discípulos de Jesus não devem perder tempo preparando nada. Não devem preparar provisões, não devem levar bolsa, nem sacolas e nem sandálias. Não existe tempo, não há tempo a perder. Talvez, olhando esse versículo 4, do jeito que ele está escrito aqui, a gente não entenda de primeiro o que ele quer dizer. Ele diz, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Parece uma instrução meio estranha de Jesus, mas o que ele quer dizer é que seus discípulos estão sendo enviados à frente de Jesus, eles têm uma viagem pelo caminho, uma grande viagem pela frente, e nós temos que lembrar que na época não existiam carros, não existiam ônibus, as viagens eram a pé. E para uma viagem a pé, era necessário muito preparo. Era necessário uma sandália extra, porque você está caminhando com uma sandália, e caso essa sandália venha a arrebentar, você precisa ter uma sandália extra. Sem sandálias, a viagem se torna bem difícil. Uma bolsa com alguns mantimentos e água é o mínimo para não passar necessidade em uma viagem. Mas a urgência em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo é tanta que Jesus envia os seus discípulos sem nada disso. Vão assim como vocês estão, não há tempo a perder. Vão adiante de mim, preparando o caminho para por onde eu vou passar. Ainda no versículo 4, nós temos uma ordem de Jesus que pode nos parecer bastante estranha. Não é para saudar ninguém pelo caminho. Será que Jesus estaria ordenando que os seus discípulos fossem mal educados com quem passassem pelo caminho? Será que discípulo de Jesus é um ser meio antissocial, assim, que não deve cumprimentar as pessoas? Na verdade, essa mesma lógica da pressa. É a mesma lógica de não levar nada junto. Jesus ele está transmitindo essa urgência. Não há tempo a perder saudando as pessoas pelo caminho. Claro que aqui, quando Jesus fala em saudação, não é assim aquele oi que a gente é acostumado, né? As saudações, no tempo dos judeus, elas tendiam a se estender um pouco mais. E muitas vezes, uma simples saudação acaba se transformando em uma conversa, e essa conversa acaba se estendendo. Não há tempo a se desperdiçar, não há tempo a perder. Conversas pelo caminho, saudações pelo caminho são distrações, são atrasos. Eles precisam ir, porque existe pressa. A tarefa é grande, a seara é grande. Toda e qualquer distração desse mundo deve ser evitada. Percebem como Jesus não está para brincadeira aqui. A história é séria, a situação é séria. Afinal de contas, as pessoas desse mundo estão se perdendo. A seara não está sendo colhida, porque faltam pessoas. E as poucas pessoas que têm, muitas vezes perdem tempo com coisas desnecessárias. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso tenham pressa. E então nós vamos perceber duas esferas da estratégia missionária de Jesus.
esta gira em torno de dois âmbitos: os lares e as cidades. No versículo 5, nós lemos ao entrarem numa casa. E no versículo 8, nós lemos quando entrarem numa cidade. Na casa, os discípulos eles estão sendo enviados para as cidades, mas chegando nas cidades, eles devem procurar por casas. E entrando nessas casas, eles vão em uma missão de paz. E quando encontram paz numa casa, ali eles devem se estabelecer. E a partir dessas casas, anunciar essa missão de paz. Começar esse trabalho de evangelização. Começar esse trabalho de missão. No início do cristianismo, no tempo após Pentecostes, e principalmente na época de Paulo, e até um tempo depois de Paulo, as casas eram um lugar de encontro dos cristãos. As casas eram lugares estratégicos para o anúncio do Evangelho, para a pregação da palavra de Deus. Quando pessoas se convertiam a Jesus e abriam as portas das suas casas para o Evangelho e para a missão de Deus, muitas vidas eram alcançadas através daquela casa. Por meio de casas, o Evangelho se expandiu no início da era cristã. As pessoas se reuniam em casas e das suas casas convidavam seus vizinhos para congregarem, para ouvirem a palavra. E assim, por meio de casas, regiões eram evangelizadas, cidades inteiras eram evangelizadas, comunidades se formavam. E hoje não é diferente. Nos nossos tempos também é assim. Quando alguém abre a sua casa para o anúncio do Evangelho, também há uma transformação naquela casa e em volta daquela casa. Por meio de casas, por meio de lares, o trabalho do Evangelho se expande. A pregação da palavra de Deus vai mais longe. Quantos cristãos hoje estão dispostos a abrir a sua casa para a pregação da palavra de Deus? Quantos cristãos estão dispostos a abrir a sua casa para receber pessoas de Deus? O versículo 7 aponta para o fato de que esses discípulos de Jesus, quando chegavam em uma cidade, eles se hospedavam em uma casa. E naquela casa, eles comiam e bebiam. E eles não deveriam se envergonhar de comer e beber da comida e da bebida que tinha naquela casa, porque o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. E a partir disso, a partir desse sustento, eles poderiam fazer a sua missão, poderiam fazer a missão que Cristo tinha lhes concedido. Afinal de contas, estão trabalhando para a obra de Deus. O seu sustento é justo. O seu sustento é necessário até. Eles não devem ficar mudando de casa em casa, porque não há tempo para isso. Mas quando eles encontrarem uma casa onde se estabelecer para anunciar a palavra de Deus, ali eles devem permanecer. E a partir disso, então, a obra missionária passa por essa missão nas casas, mas também por uma missão nas cidades. E existem duas situações que o texto bíblico nos traz. A cidade que aceita o Evangelho e a cidade que rejeita o Evangelho. Os versículos 8 e 9 falam do que acontece quando uma cidade recebe os discípulos de Jesus.
de forma onde eles são bem recebidos. E os versículos 10 em diante falam quando os discípulos não são bem recebidos em uma cidade. Quando uma cidade aceita e recebe bem os discípulos de Jesus, Deus vai operar milagres nessa cidade, através desses discípulos, através daqueles que anunciam a palavra. Deus vai fazer grandes coisas naquela cidade. Deus vai operar a sua obra, vai operar milagres, vai fazer sinais que as pessoas podem ver. E por meio disso, eles poderão anunciar que o reino de Deus está próximo daquelas pessoas. Percebam, a ênfase aqui não está na cura e no milagre. A ênfase está no anúncio da palavra do reino de Deus. O milagre, a cura, é simplesmente um instrumento visível para que as pessoas venham a crer que o reino de Deus se aproximou. Por outro lado, quando uma cidade não recebe bem os discípulos de Jesus, quando uma cidade rejeita a pregação do Evangelho, isso não significa que os trabalhadores da seara ou que os discípulos de Jesus fracassaram na sua tarefa. Pelo contrário, eles fizeram seu trabalho, mas quando uma cidade não recebe bem os discípulos de Jesus, isso é motivo de condenação para essas cidades. O texto, ele coloca no versículo 11 adiante também, depois do versículo que a gente leu, que isso é juízo. Essas cidades serão julgadas, porque endureceram o seu coração, se fecharam à proclamação do Evangelho de Jesus, se fecharam à palavra de Deus. E daí a gente pode olhar para a situação na qual a gente vive hoje. A cidade onde a gente vive. Será que é uma cidade que tem recebido bem a pregação da palavra de Deus? Ou é uma cidade que rejeita, que se fecha à proclamação do Evangelho? Claro que hoje nós temos uma situação bastante diferente, nós temos cidades muito maiores do que na época de Jesus, nós temos cidades multiculturais, nós não conseguimos simplesmente dizer se uma cidade aceitou ou rejeitou o Evangelho, porque existem pessoas dentro da cidade que aceitam, existem pessoas dentro da cidade que rejeitam, mas isso cabe para cada um de nós individualmente também, como nós temos lidado com a palavra do Senhor. Nós temos aceitado essa palavra, nós temos ouvido o anúncio do Evangelho de Deus e recebido ele com alegria, ou nós temos nos rejeitado a pregação do Evangelho? Algumas semanas atrás eu falei que essas são as duas formas como o Evangelho sempre é recebido. São os dois resultados do Evangelho em toda ocasião que ele é pregado. O Evangelho ele pode ser acolhido, recebido, ou ele pode ser rejeitado, negado pelas pessoas. E as duas reações ao Evangelho são comuns, são esperadas. Que nós sejamos achados entre aqueles que aceitam essa palavra de Deus. E acima de tudo, uma vez que a gente aceite a palavra do nosso Senhor, que a gente possa também se tornar discípulos desse Senhor Jesus. E o caminho natural de um discípulo é se tornar um apóstolo, um enviado. Jesus, ele enviou os seus 12 discípulos no início,
em alguns capítulos anteriores de Lucas. E agora aqui em Lucas 10, Jesus envia esses 70 discípulos. E mais para frente ele vai enviar ainda outros. Jesus está sempre enviando pessoas. Jesus está sempre enviando discípulos. Jesus quer enviar também a cada um de nós. Nós somos pessoas do rebanho de Jesus Cristo. E Ele quer nos enviar para prepararmos o caminho, para proclamarmos o seu Evangelho, para que Ele possa ser recebido por pessoas e por vidas que estão distante dEle. Pessoas que fazem parte dessa seara tão grande que é o mundo, mas que muitas vezes falta alguém para chegar diante dessas pessoas e dizer: olha, você já ouviu falar a respeito de Jesus Cristo e do que Ele quer, do que Ele fez por você e do que Ele quer fazer por você? Muitas vezes nós deixamos de evangelizar pessoas, de proclamar a palavra do nosso Deus, por comodismo ou por vergonha. Muitas vezes falta uma vontade também, um ímpeto missionário. Muitas vezes a gente não ouve a voz do Espírito Santo tocando no nosso coração e dizendo para nós sermos missionários do Evangelho de Jesus. Mas o Senhor está nos incomodando, Ele está sempre nos chamando a proclamarmos o seu Evangelho. Nós somos comissionados, assim como esses 70 discípulos, a irmos. Talvez nós nem precisemos ir a outras cidades. Talvez no lugar onde nós moramos, na rua onde nós moramos, no bairro onde nós moramos, ali nós somos chamados também a sermos esses discípulos que anunciam a palavra do Senhor, que fazem a obra. Que Deus possa estar tocando o nosso coração para anunciarmos essa palavra da salvação, para que aquelas pessoas que fazem parte da grande seara do Senhor possam ser alcançadas por meio de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Nessa manhã nós também lembramos de uma família que está enlutada em nosso meio. Eu quero convidar, então, a família da dona Delsa Ricardo Gross a se colocar de pé. A dona Delsa Ricardo Gross nasceu no dia 21 de agosto de 1959, na cidade de Itati, filha de Otávio Ricardo e Alaides Trich Ricardo. Ela casou-se no dia 6 de setembro de 1980 com Onésio Natalino Gross, aqui em São Leopoldo. O casal teve um filho e 2 filhas, e ela veio a falecer no dia 20 de junho de 2022, aqui em São Leopoldo, por causa de um infarto, alcançando a idade de 62 anos, 9 meses e 30 dias. Deixa enlutados o esposo, um filho, 2 filhas, 2 genros, 4 netos e um bisneto. A dona Delsa foi sepultada no dia 21 de junho, às 16h30, no cemitério da Piedade. E a família agradece de forma especial a quem deu apoio e conforto no seu momento de luto. Prezada família enlutada, para vocês, de forma bem especial nessa manhã, eu deixo a palavra que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 13 e 14. Lá Paulo diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Paulo está dizendo assim, olha, aqueles que não creem no Senhor Jesus, eles não têm esperança, eles ficam tristes. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, não podemos ignorar a verdade a respeito daqueles que já partiram. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus também ressuscitará por meio de Jesus aqueles que já partiram, aqueles que dormem, como diz nesse versículo. É verdade que nós, como cristãos, ainda nos entristecemos quando perdemos alguém. É triste, nós sentimos saudade, nós temos a ausência daquela pessoa, da nossa convivência, mas em nosso coração nós podemos crer que a pessoa que partiu repousa nas mãos de Deus. E que a promessa de Deus é que aqueles que dormem, ou seja, aqueles que partiram, crendo no Senhor Jesus, eles não estão perdidos, mas eles serão ressuscitados no dia do Senhor. E essa também deve ser a esperança para a nossa vida. Não apenas para aqueles que já partiram, mas para nós que ainda iremos partir. Nós estamos nas mãos do nosso Deus. E assim como é verdade que Jesus morreu e ressuscitou, é verdade que aqueles que creem em Jesus morrerão, mas também ressuscitarão. E nisso nós precisamos crer, porque essa é a nossa esperança, diz o Paulo aqui. Se a gente não tiver essa esperança, só nos sobra tristeza. Sem essa esperança, a vida é uma grande tragédia. Não existe nada na vida que pode nos trazer alegria diante da morte. E como a morte chega para todo mundo, a vida se torna uma grande tragédia, sem a fé na ressurreição. Mas a partir dessa palavra da ressurreição, nós podemos nos alegrar. Nós podemos alegrar o nosso coração sabendo que a dona Delsa está nas mãos desse Deus poderoso e nesse Deus de amor. E por isso existe esperança. Pode parecer estranho falar de alegria em meio ao luto, mas é verdade. Nós sabemos que ela está num lugar onde não existe mais sofrimento, onde não existe mais morte nem dor. E isso pode alegrar o nosso coração. Eu quero convidar a toda a comunidade a se colocar de pé, para que juntos nós também oremos por essa família enlutada, como comunidade que abraça e que caminha em conjunto diante dos momentos de dor. Vamos orar. Eterno Deus, diante de Ti nós colocamos a família da dona Delsa. Tu sabes, ó Deus, que é difícil perder alguém para a morte. A morte nos afasta da pessoa falecida, nos dá um sentimento de solidão, de falta, de luto. Mas nós sabemos também que a morte não significa desesperança e tristeza para aquele que crê no Senhor Jesus. Pelo contrário, a morte, ela nos traz esperança quando nós lembramos que a ressurreição é uma certeza para todos nós e que por meio de Cristo nós receberemos um galardão, algo
completamente novo, algo tão especial na eternidade que as nossas mentes não conseguem compreender. Ó Deus, que nessa esperança da ressurreição, essa família possa encontrar conforto e consolo. Que quando as dores, quando o choro vier, quando a saudade bater forte no peito, Tu possas estar consolando por meio de pessoas que servem a Ti e que se dispõem também a ouvir e a consolar. E que o Teu Santo Espírito também console os corações e haja na vida de cada pessoa enlutada, reafirmando essa certeza da ressurreição e da vida eterna como algo que nos traz alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Assim, Senhor, que nós, a partir dessa palavra também, sejamos encorajados a anunciar o Teu Evangelho, a pregar a Tua palavra, a compartilhar essa esperança mundo afora. Afinal de contas, a Tua seara é grande e muitos vivem por aí na desesperança de que a morte é o fim de tudo e não conseguem crer na salvação e na eternidade. Usa-nos, Senhor, para o consolo, usa-nos para a pregação da Tua palavra, usa-nos como servos Teus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim toda a família enlutada possa se sentir abraçada também por nós e que vocês possam receber a paz de Deus, que nos consola, que nos conforta, que nos dá esperança e certeza de uma vida nova, de uma vida eterna após a morte. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Assim também nós confessamos então a nossa fé na ressurreição e na vida eterna por meio das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos assentar? Vamos cantar mais uma música? Seguirei nesse caminhar, mas eu sei que tenho que lutar, mas por fim eu sei que vencerei, porque Ele não me deixará. Não, 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 não me deixará. Não, 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 não me deixará. Meu Jesus, meu Jesus. Seguirei sem olhar atrás, mas eu sei que tenho que chorar, mas ao fim
eu sei que sorrirei, porque Ele não me deixará. Não, 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 não me deixará. Não, 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 não me deixará, meu Jesus, meu Jesus. O Salmo 100, versículo 2, diz: sirvam ao Senhor com alegria. Talvez vocês podem se perguntar por que eu estou lendo o Salmo 100, versículo 2. Bom, essa semana que passou, um certo casal que está no meio de nós completou 50 anos de casamento. E esse era o versículo do casamento deles, né? Salmo 100, versículo 2, sirvam ao Senhor com alegria. Sueli, seu César, Tempas, 100 anos de casamento. 50 anos. Não, 100 também não, né? Não vamos exagerar. Salmo 100, 50 anos de casamento. Era isso que eu queria dizer, tá bom? Foi na sexta ou na quinta? Sexta? Que Deus continue abençoando o matrimônio de vocês. Bodas de ouro, é uma data especial. Que alegria que vocês chegaram a essa data tão especial, que estão juntos e que podem também, na união de vocês, testemunhar esse amor, esse compromisso com Deus, essa disposição de servir ao Senhor com alegria. Que vocês continuem sendo muito felizes também como casal, como família, e testemunhando esse amor de Deus por meio da vida de vocês. E assim eu pergunto também se temos mais alguém que fez aniversário nessa semana. É claro, a Isa, filha, também fez aniversário, foi na terça, né? Terça. Que Deus também te abençoe, Isa, nesse novo ano de vida. Você possa continuar servindo também a esse Senhor com alegria, que Ele continue derramando ricas bênçãos sobre a tua vida. Mais alguém? Temos mais algum aniversariante? Não? E visitantes? Temos alguém que nos visita pela primeira vez aqui no nosso culto? Alguém que vem pela primeira vez aqui na nossa igreja? Temos várias pessoas aqui da família enlutada, né? E lá atrás também temos vocês dois, um casal. Então vou começar com vocês. Qual é o nome de vocês? E sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês, que bom que vocês estão no nosso meio, né? Nós sempre estamos aqui com as portas abertas para receber pessoas que querem também congregar conosco, ouvir a palavra de Deus e louvar conosco. E vou pedir também que as pessoas da família enlutada que vêm pela primeira vez podem se apresentar também, dizer o seu nome. Uhum. Sim. Que bom que vocês podem estar em nosso meio, sejam muito bem-vindos também, né? Que vocês possam voltar também sempre que desejarem. Oi? Sim. Sim. Que sejam sempre bem-vindos, né? Temos cultos todos os domingos às 8h30 e ficamos muito felizes com a presença de todos vocês que nos visitam. Também convido então para nós nos colocarmos de pé para um momento de oração final.
Vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Deus, obrigado que nós podemos ouvir a Tua palavra, obrigado por este culto que podemos celebrar a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste na nossa vida, que um dia nós também fomos chamados para sermos Teus discípulos, um dia nós também fomos colhidos nessa seara que pertence a Ti. Ó Pai amado, que nós possamos de fato colocar a palavra que ouvimos nessa manhã em prática, que nós possamos de fato Te servir com muita alegria, com muita disposição, proclamando as maravilhas da salvação, aonde Tu tem nos chamado, aonde Tu tem nos colocado como Teu povo, como pessoas que pertencem a Ti. Ó Deus amado, mais uma vez pedimos que Tu consoles essa família enlutada, que Tu lhes conceda a Tua paz, Senhor. Nos alegramos também com as bodas de ouro da Sueli e do César. Obrigado por esse casal, Senhor. Obrigado por toda a sua família. Obrigado que Tu tens mantido eles também nesse vínculo de união e amor na Tua presença. Também Te agradecemos pela vida da Isabel, que completou mais um ano de vida essa semana. Que também Tu possa estar agindo nela e continues agindo nela a cada dia, também abençoando a sua vida. Ó Deus, nós intercedemos pela nossa comunidade, pedindo que Tu estejas nos fortalecendo diante dos desafios que nós temos adiante como comunidade, que Tu estejas nos capacitando, levantando lideranças, levantando pessoas para Te servir, levantando também os recursos necessários para fazermos aquilo que precisamos fazer. Pedimos que cada vida, cada pessoa que passar por essa comunidade, passar por um dos nossos grupos, que Tu estejas abençoando, estejas transformando essas vidas, que Tu estejas, de fato, fazendo a Tua obra em nós e através de nós. Lembramos também, Senhor, das pessoas que estão doentes. Lembramos, em especial, da dona Selvira, que está internada no hospital. Tu sabe, Senhor, o que ela está passando, qual é o problema de saúde que ela tem. Ajuda, Senhor, os médicos a descobrirem o que está acontecendo e também descobrirem o melhor tratamento a ser aplicado e que ela possa se recuperar. Também lembramos dos demais doentes, das demais pessoas que estão hospitalizadas. Colocamos diante de Ti, Senhor, também as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, as pessoas que estão na rua, as pessoas que não têm o alimento de cada dia. Que Tu possas estar transformando realidades, agindo no meio da pobreza, no meio da vulnerabilidade, no meio do sofrimento e da dor. Que o Teu Espírito Santo possa consolar e que também possa nos motivar e nos engajar na Tua obra para sermos agentes de transformação nesse mundo. Ó Deus amado, tudo mais que está no nosso coração, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós não encontramos palavras para expressar, aquilo que nós precisamos colocar diante de Ti, nós fazemos orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Podemos nos assentar. Vamos ainda cantar uma música. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, e sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Do início. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome, Senhor Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Recebamos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do nosso Senhor. Tenhamos um bom domingo, uma abençoada semana.